Olá galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Bruno Barreira, de História, e na aula de hoje nós vamos falar sobre o período populista, que vai de 1946 até 1964, um período muito conturbado da nossa história, que vai terminar com um golpe civil-militar que vai colocar o Brasil numa ditadura que durou 21 anos. O que a gente precisa entender nesse período, antes da gente entrar nos governos que marcaram o Brasil de 1946 até 1964, é o contexto daquela época. Ou seja, a gente tem que entender que aquele período ali foi um período do pós-Segunda Guerra Mundial, em que o Brasil sofreu uma pressão externa muito grande, ou seja, a gente está falando aqui do período da Guerra Fria, em que os Estados Unidos atuavam com força, com seu imperialismo econômico e político, sobre toda a América Latina e não só o Brasil. E isso vai ser decisivo para a própria configuração, para o próprio estopim do golpe civil-militar de 1964. A gente também tem que lembrar quais eram as correntes políticas que atuavam no Brasil, que disputavam o poder, ou seja, os modelos econômicos que estavam em disputa para tentar desenvolver o Brasil. E é isso que a gente vai ver nessa aula, ou seja, não dá para falar de período populista de 1946 até 64 em um único vídeo. Para poder ficar mais dinâmico, dessa aqui a gente vai fazer uma introdução falando desse contexto, quais eram as correntes políticas que estavam disputando o poder, e os partidos, os grupos políticos que representavam cada uma dessas correntes aí, então, ideológicas. Então, para ficar mais claro isso aqui que eu acabei de falar, vamos ver os slides contando cada uma dessas três correntes políticas e os grupos políticos que atuavam em cada uma delas, além do contexto internacional daquele período que já é o contexto da Guerra Fria. Vamos lá para os slides. Então vamos lá, galera, aqui já nos slides, a gente tem então aqui a República Populista, no Brasil, vai ser então aí de 1946 até 1964, tá? Então esse período aqui ele vai terminar ali junto com o Estado Novo, ou seja, quando termina a Segunda Guerra Mundial também, na esfera internacional, que era comandado ali por Getúlio Vargas, esse Estado Novo, e vai terminar então com o golpe civil-militar de 1964. E antes então da gente entrar aqui para falar de cada um dos governos e suas características durante esse período, nós vamos ver aqui quais eram os projetos de desenvolvimento para o Brasil que disputavam o poder. Vamos ver aqui então, tá? Então, o contexto brasileiro aqui da época. Pós Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter aqui internamente como projeto de desenvolvimento principal deixado por Getúlio Vargas, o Nacional Desenvolvimentismo. Os principais aqui também radicalistas, ou seja, aquele antigo grupo lá de Luiz Carlos Prestes, o socialismo ou nacionalismo radical, o esquerdismo radical. A gente vai ver as características dele aqui também. E outros opositores aqui do Estado Novo, que era esse aqui o principal grupo opositor, aliás, que era liberalismo internacionalista, os liberais internacionalistas, também chamados pelo grupo aqui de Vargas, pelos nacionalistas, de entreguistas. A gente vai ver por quê. Que era o grupo aqui representado então pela UDN. Então a gente vai ver aqui um pouquinho mais de cada uma dessas linhas político-ideológicas. Então aqui o nacionalismo, nacional desenvolvimentismo de Getúlio Vargas, pregava, portanto, o nacionalismo econômico, tá? Diz aqui que os setores estratégicos como petróleo, energia, minérios, tudo isso tem que ficar nas mãos dos brasileiros, de empresas brasileiras, principalmente se for empresa estatal brasileira, tá? Não aceita, portanto, a atuação de grupos estrangeiros nesses setores aqui, porque diz que se grupos estrangeiros atuarem sobre comunicações, petróleo, energia, minério, o Brasil perde a sua autonomia, ele fica dependente do estrangeiro. Ele vai aceitar aqui, então, investimentos estrangeiros, sim, aliás, isso aqui é fundamental para o desenvolvimento do Brasil, mas desde que esses investimentos estrangeiros sejam coordenados pela ação soberana do governo, ou seja, o governo não vai permitir que esse capital estrangeiro retire do Brasil a soberania em setores considerados estratégicos
para o desenvolvimento independente do Brasil. Então, por isso ele também vai investir muito aqui em indústria de base, tecnologia nacional, para que o Brasil não dependa, portanto, de grupos estrangeiros. Esse aqui é o nacionalismo econômico de Getúlio Vargas, tá? Isso aqui que ele morreu tentando defender. Portanto, principal grupo aqui opositor, então, de Getúlio Vargas vai ser do internacionalismo liberal, representado lá principalmente pela UDN. A gente vai ver também as características de cada um dos partidos que atuavam nessas esferas aqui ideológicas. Então, o internacionalismo liberal ele prega o Estado mínimo, ou seja, a não intervenção do Estado na economia, por isso um liberalismo econômico, a abertura do mercado interno ao capital estrangeiro, ou seja, a abertura do Brasil para a atuação livre do capital internacional, tá? A livre atuação, portanto, aqui das multinacionais. E por que eles pregam isso aqui, então? A ideia aqui é que o Brasil, dessa forma, ele iria se desenvolver mais rapidamente, ou seja, as empresas estrangeiras iriam entrar aqui com tecnologia, com know-how, e aí as indústrias brasileiras também se veriam forçadas a se modernizarem, a buscar competitividade, né, e dessa forma transformar a nossa economia em algo mais dinâmico. Então aqui pregava muito a soberania nacional, aqui pregava então essa livre atuação, uma ação mais globalizante para o Brasil. E esse grupo aqui também era muito defendido pelos conservadores no Brasil. Havia um conservadorismo social muito forte, daí também a própria atuação da Igreja Católica, inclusive lá nos momentos pré-ditadura militar, que a Igreja Católica também vai atuar politicamente em favor da intervenção militar no Brasil, tá? E por fim aqui o nacionalismo radical, que é aquele esquerdismo radical, que vai pregar a total estatização da economia brasileira, ou seja, fim então aqui da propriedade privada, né, da iniciativa privada, uma reforma agrária plena para poder acabar com a fome no campo, e um rompimento, então, com o capital estrangeiro, com o capitalismo estrangeiro e, portanto, automaticamente, a nacionalização das multinacionais que já atuavam aqui no Brasil. Esse grupo aqui, portanto, é que é representado principalmente pelo Partido Comunista Brasileiro. Então, essas correntes políticas aqui, ó, eram representadas pelos seguintes partidos. Vamos ver aqui as características dos principais, então, que atuavam nesse período populista. O primeiro que a gente está vendo aqui, então, é o Partido Social Democrático, criado por Getúlio Vargas, que tinha uma base rural e era um partido voltado para o empresariado nacional que apoiava o nacionalismo econômico de Getúlio Vargas, tá? No entanto, esse grupo aqui, a gente vai ver que nos momentos finais, ou seja, mais para o período final aqui, do período populista, ou seja, mais próximos ali de 1964, esse partido ele vai acabar fazendo aliança com a UDN, aqueles internacionalistas lá, e apoiando também o golpe civil-militar de 1964. E a gente vai ver isso aqui. Então, esse partido aqui, ora ele esteve, portanto, mais próximo da política de Getúlio Vargas, nacionalista econômica, ora ele acabou se aproximando mais dos internacionalistas, né? Ou seja, um partido que sempre conseguiu se manter ali, portanto, no poder. A gente já vê aqui uma base, uma raiz aqui, portanto, muito forte do que é o PMDB nos dias de hoje, né? Políticos tradicionais de grande prestígio em suas respectivas regiões atuaram nesse partido, como Juscelino Kubitschek, né, que foi presidente também, e o próprio Ulisses Guimarães, que foi, né, depois, já no período da redemocratização, teve um papel muito atuante no Brasil e, inclusive, atuou também pelo PMDB. Tá? Então, vamos continuando aqui. Esse aí, então, é o PSD, também criado por Getúlio Vargas, mas não foi o principal partido que Getúlio Vargas atuou. Vamos lá, vamos continuando. Depois aqui, então, a gente tem o Partido Trabalhista Brasileiro, criado também por Getúlio Vargas. Olha aí a importância de Getúlio Vargas na política brasileira daquela época, portanto, tá? E aqui vai ser o principal partido de atuação de Getúlio Vargas já nesse período aqui, então, democrático, de 46 a 64. Então, ele tinha como base, principalmente, os sindicatos legalizados durante o governo Vargas, né, ou seja, os trabalhadores que apoiavam as leis trabalhistas, os avanços sociais que eles conquistaram graças à consolidação das leis de trabalho, tinha uma força muito grande nas grandes cidades, tá? Ele pregava, portanto, o nacionalismo econômico, a intervenção econômica, ou seja, toda aquela ideologia, portanto, do nacionalismo econômico, do nacional desenvolvimentismo. E quem vai atuar principalmente nele vai ser o próprio Getúlio Vargas, o João Goulart, que foi o presidente depois, em 1964,
e Leonel Brizola, que foi um grande líder trabalhista no Brasil, inclusive chegando até a década de 90 como um grande líder, um grande influenciador das classes trabalhadoras. Tá? Vamos continuando aqui então. Também aqui a UDN, né, a União Democrática Nacional, aqui finalmente um partido totalmente alinhado então com aquela ideia, ou seja, era o próprio partido alinhado à ideia do internacionalismo liberal, né? Ou seja, de abrir o Brasil então para o capital estrangeiro. Era a segunda maior força política do Brasil, totalmente anti-getulistas, totalmente anti-nacionalismo econômico, era contra a intervenção do Estado na economia, né? Ou seja, contra as leis trabalhistas, apoiavam, portanto, o liberalismo em um alinhamento total com os Estados Unidos. Essa figura aqui é a figura de Carlos Lacerda, que foi um dos principais articuladores, portanto, desse grupo, e também ele teve um papel muito importante no golpe civil-militar de 1964. Tá? Então, nesse grupo aqui também estava aí a atuação da grande imprensa brasileira. O próprio Carlos Lacerda, ele era lá atuante na tribuna da imprensa, na qual lá ele fazia uma forte propaganda anti-Getúlio Vargas, anti-nacionalismo econômico. E, por fim, não menos importante, vamos ver aqui, é o Partido Comunista do Brasil. Como eu falei aqui, ele foi colocado na ilegalidade, né? Teve uma curta duração, mas mesmo na ilegalidade, ele era um partido articulador, ele continuou atuando na ilegalidade, ele não deixou de atuar no Brasil na ilegalidade. Então ele era forte aí, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, e depois, mais próximo de 64, ele vai ter também uma força muito grande, sim, no interior, já ali coordenando as ligas camponesas, que apoiavam também esse nacionalismo, portanto, econômico, tá? Os estudantes universitários, a própria raiz aqui também, da própria atuação da União Nacional dos Estudantes, né, a UNE, e vai ter como exemplos aqui o Luiz Carlos Prestes, Cândido Portinari, Jorge Amado, grande escritor brasileiro, Graciliano Ramos, Mário Lago, Caio Prado Júnior, Oscar Niemeyer, ou seja, grandes intelectuais aqui do Brasil que atuavam junto ao Partido Comunista. Bom, então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Essa é a nossa primeira parte, então, da aula sobre o período populista no Brasil. A gente vai ter mais duas partes, que agora a gente vai falar de cada um dos governos e depois um outro capítulo especialmente dedicado ao golpe civil-militar de 1964, que derrubou o presidente João Goulart e o início, então, da ditadura militar no Brasil. Até o próximo vídeo, galera. Tudo de bom para vocês. Deixa aí então o seu like no vídeo. Se você gostou, se inscreva e até a próxima.